Tricolores de toda a terra, está no ar, eu sou Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é bacana e ajuda o Resenha a crescer. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, é só puxar o comentário pro lado, clicar em hypar, tem um hypar gratuito, nem precisa pagar, mas também tem um hypar pago. Se puder dar um hype pago, a gente também agradece muito a moral. E galera, vamos falar aqui do jogo de hoje, do Fluminense, né? O Fluminense entra em campo hoje contra o Lanús, com a arbitragem de Jesus Valenzuela, o venezuelano que apitou as maiores conquistas do Fluminense, aquele jogo contra o Internacional, o jogo contra o Olímpia, é um cara que já tem, né, esse histórico de ser um árbitro que apitou grandes conquistas do Fluminense, não é porque ele ajudou, alguma coisa do tipo, porque ele apitou bem, só isso mesmo. Então, difícil assim, ver árbitro apitando bem, com coragem, né, enfim, ele foi um árbitro que teve essa característica. E, além disso, um pouquinho sobre o Lanús vem com a mesma equipe do último jogo, já preparado para a partida, ele poupou 5 titulares no jogo contra o Platense pelo Campeonato Argentino, partida em que o Lanús venceu por 2-1, então o Lanús poupou 5 jogadores já pensando nessa partida. A proposta do Lanús provavelmente vai ser aquilo que a gente sabe, jogar com uma linha de 4, uma linha de 5, um jogador à frente, tentando o contra-ataque. O técnico do Lanús, em entrevista lá, o Olé da Argentina, ele falou um pouco sobre isso, sobre como ele deverá enfrentar o Fluminense. Não é, ele até fala que é um time que disputou um campeonato mundial, terminou em quarto, que é um time que tem que ser muito respeitado, enfim, aquela coisa que a gente já sabe que eles falam normalmente. Agora, sobre o jogo em si, que será às 9h30 da noite, parcial de ingressos vendidos até agora, estou gravando esse vídeo 6h30 da manhã, então agora, nesse momento, 33 mil ingressos foram vendidos para a partida de hoje, né? Não acredito que chegará à capacidade máxima do Maracanã, mas no mínimo aí teremos uns 40 mil torcedores no maior do mundo para essa partida, no ex-maior do mundo, né? Para essa partida decisiva aí entre Fluminense e Lanús. Então, 33 mil ingressos já foram comercializados, isso mesmo. E falando sobre o time, falando sobre Renato, eu botei um clamor ao Renato para ele não fazer isso, é o seguinte, porque segundo a escalação disponibilizada pelo GE, a provável escalação do Fluminense teria Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules e Lúcio, e Serna ou Soteldo, isso mesmo, Canóbio e Everaldo. E o que chama a atenção para essa possibilidade é o fato do Soteldo não ter viajado para a partida lá fora contra o Vitória. Se o Soteldo não viajou contra o Vitória, no mínimo o Renato pensa em colocar o Soteldo em campo nessa partida. Ele, né, se não vai jogar de titular é outra história, mas estranho ele ter mandado o Serna, que teoricamente é um titular, mas aí ele também mandou o Canóbio, né? Então podemos dizer que não foi por causa disso especificamente, mas ele não mandar o Soteldo. A informação que eu tive é porque o Soteldo tem tido muitas contusões subsequentes, então ele quis poupar o Soteldo para essa partida porque ele entende que o Soteldo pode ser importante nesse jogo contra o Lanús, e não necessariamente porque o Soteldo será titular. Essa foi a informação que eu tive na sexta-feira, mas quando eu vejo a provável escalação do GE, que há uma dúvida entre Soteldo e Serna, aí a preocupação vem. Começar um jogo com Soteldo, será que esse é o caminho? Será que o Serna tem que sair mesmo? O Serna que vem sendo o jogador mais importante do Fluminense nos últimos jogos, né, até caiu um pouco de rendimento, mas é um jogador muito importante. Será que o Soteldo hoje é uma melhor opção do que o Serna? Será que é esse mesmo caminho que a gente tem que trilhar? De abrir mão do Serna para botar o Soteldo? Então assim, eu espero que o Renato não faça isso. E eu nem estou falando aqui dessa estigma de que jogou 11 jogos e só ganhou 1. Não estou falando disso. Estou falando do jogador. Eu não analiso essas coisas transcendentais. Isso daí é para a torcida que leva para esse lado. Eu não levo para esse lado, eu analiso o jogador. Outra dúvida que o Renato tem também é entre Guga e Samuel Xavier. Na verdade, não existe dúvida. O Renato prefere optar pelo Samuel Xavier. O problema são as condições do Samuel Xavier que podem colocar o Guga em campo. Então, assim, não há que se falar que o Renato tem dúvida técnica entre Samuel Xavier e Guga. Não, o Guga é o preferido. O grande problema é que nesse momento
o Samuel Xavier vem de contusão, não jogou nenhuma partida depois da contusão. Então, o Renato queria contar com o Xavier, mas está com medo de contar com o Xavier por conta da condição física do Xavier. Ele treinou muito bem nos últimos dias, fez jogo-treino satisfatório, mas o Samuel Xavier preocupa por conta da questão da recuperação. Então o Renato tem uma dúvida na lateral direita, mas eu diria para vocês o seguinte: se o Samuel Xavier chegar antes do jogo, o departamento médico fala assim, ele está 100%, ele vai pro jogo. Ele vai pro jogo. Se já não falaram isso pro Renato, o Renato já sabe que ele vai pro jogo, tá? Mas essa dúvida até ontem existia. Guga ou Samuel Xavier era o que estava na cabeça do Renato, mas se o departamento médico disser e a fisiologia, tá ok, pode mandar ele. Departamento médico não, a fisiologia, ele já passou pelo departamento médico. Mas se a fisiologia disser ok, pode mandar ele pro jogo, ele vai pro jogo, titular. Pode anotar isso aí, tá? E a outra mudança é a entrada do Acosta, porque o Nonato não tem condições, não estará 100% para essa partida. Então, por esse motivo, o Acosta joga. Então, parece que o destino está fazendo as coisas se juntarem e dar certo para ajudar o Renato, porque as convicções do Renato estão complicadas. É o destino que está construindo o clima favorável para a gente, tudo indicando aí que a gente vai passar, porque realmente os astros estão se ajudando aí, ajudando o Renato. Porque se dependesse da opção do Renato, talvez a gente teria Soteldo, talvez a gente teria Nonato, e não os que estão se configurando para jogar. Mas a gente vai ver aí, realmente, só um pouco antes do jogo, uma hora antes do jogo, que a gente vai ter essa ideia de quem vai jogar, mas essas são as principais notícias da configuração do Fluminense. Então, assim, se eu tivesse que chutar, eu iria com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e o Lúcio, e na frente Serna, Canóbio e Everaldo. Esse seria o time que eu colocaria aí se eu tivesse que chutar para vocês. E vocês? O que vocês acham dessas possibilidades aí? Qual o time que vocês colocariam em campo? Comenta aqui embaixo, dá a opinião de vocês aí. Mas não esquece do like aí, valeu, galera? Saudações tricolores, esse foi o Resenha Express, primeira edição. Hoje tem pós-jogo, terminou o jogo do Flusão, vem pra cá que aqui tem pós-jogo com muita análise tática. Valeu!